Olá, eu trago hoje para a nossa reflexão mais um trecho evangélico. Os evangelhos de Jesus que narram a passagem de Jesus pela terra, independente da religião que nós professemos, ou inclusive se é que temos alguma religião, eles são uma fonte de sabedoria e uma fonte inesgotável. Os maiores estudiosos do mundo, pesquisadores, todos admitem, independente de crença, o quanto que os ensinos ali harmonizam o ser humano, harmonizam sociedades, fazem a ética progredir, trazem mais amor, divulgam o perdão. Todos são unânimes em dizer o quanto Jesus foi um ser humano único, perfeito, como educador, como filósofo, como orientador, o quanto ele deu exemplos próprios da sua vida, quando ele veio nos mostrar como fazer. Então, independente da parte religiosa, nós sempre conseguimos colher grandes ensinos ao estudar, ao nos debruçar sobre esses ensinos. O trecho que eu trouxe está lá em João, capítulo 9. E conta a história da cura, é uma das curas operadas por Jesus, é a cura do cego de nascença. Então conta que ele se aproxima de Jesus e ele pede para que Jesus o cure, e o evangelho narra que Jesus prepara ali, ele cospe no chão, faz ali com a terra um tipo de uma massinha, de uma lama, e esfrega nos olhos do cego, é assim que descreve ali o evangelho, e pede para que o cego vá até um determinado lago, se lave nas águas e que então depois volte para dizer como ele ficou. E o cego faz isso, o cego volta e ele volta vendo. Então a comunidade ali fica realmente impressionada, porque é um milagre, um cego de nascença agora passa a enxergar, e as pessoas ficam querendo validar aquela situação, porque no momento em que isso acontece, já estava também vigendo uma certa perseguição a Jesus, por parte dos religiosos que se incomodavam com algumas posturas de Jesus. Então as pessoas da comunidade observavam Jesus e verificavam que ele era uma pessoa desprendida, amorosa, benfeitora, porque ele fez muita coisa boa ele fez, ele ensinava, ele curava, ele atendia, ele consolava, ele animava. Então as pessoas validavam esse homem como alguém especial, só podia ser alguém vindo de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus não seguia alguns itens das tradições judaicas. Então, os doutores da lei, da religião, se incomodavam com Jesus, porque Jesus não tinha seguido o roteiro preconizado, pelas tradições judaicas. Jesus não tinha vindo naquela linhagem específica, ele não preencheu os cargos como se precisava, ele não fez questão de estar ali dentro das formalidades hierárquicas. Jesus era do povo, Jesus andava na rua, Jesus estava próximo das pessoas. O templo de Jesus era a própria natureza. Jesus falava debaixo de uma árvore, no meio de um lago, no alto de um monte. Jesus dormia ao relento, protegido por uma ou outra gruta. Jesus era da natureza, Jesus era do povo. Enquanto que as tradições religiosas diziam que era preciso estar em determinados locais, em determinadas épocas, tinha todo um séquito de rituais que precisariam ser feitos, e Jesus não fazia. Então já estava naquela época em que esses religiosos não olhavam com bons olhos essa figura emblemática que era Jesus. Eles queriam que Jesus seguisse literalmente aqueles mandamentos, os mais de 600 itens que precisavam ser seguidos, e Jesus não estava preso a isso.
Jesus simplesmente praticava o amor. E praticar o amor significa oferecer uma palavra para quem precisa de ânimo, de consolo, seria acolher aquele que estava desamparado, curar quando fosse possível, ensinar aquele que estava em erro, oferecer uma segunda chance para aquele que era pecador. Era assim que Jesus vivia. Jesus vivia o amor. Ele não estava preocupado com formalidades, com tradições. Isso para ele era secundário. Então, a situação é essa. O cego de nascença tinha sido curado. A sociedade validou, porque todo mundo conhecia ele. A sociedade, a comunidade sabia que os fariseus, aqueles doutores da lei, rígidos, que não estavam satisfeitos com Jesus, que estavam começando a perseguir a Jesus, eles sabiam disso. Então, o que eles fizeram? Eles levaram o cego como prova aos fariseus, como se eles estivessem advogando em causa de Jesus, como se Jesus precisasse disso, mas o povo precisava. Por que o povo precisava? Porque o povo queria seguir Jesus, mas tinha medo da retaliação daqueles religiosos. Então, era como se eles quisessem dizer, por favor, validem Jesus, para que a gente possa expressar os nossos sentimentos mais livremente. Nós temos medo do que pode nos acontecer se vocês descobrirem que nós estamos seguindo Cristo. E, de fato, os cristãos foram muito perseguidos, foram condenados, foram executados. Então, eles levaram o cego de nascença até os fariseus e apresentaram. Fariseus, está aqui esse cego, ele era cego de nascença, e aquele homem, Jesus, o curou. Então, os fariseus começam a querer investigar melhor. E eles perguntam assim, quem disse que ele era mesmo cego? Eu preciso de uma validação, então vá chamar os seus pais. Eu quero que os seus pais, os pais dele venham. Então outras pessoas vieram como testemunha de que aquele homem sim tinha sido cego a vida toda. E eles vieram ressabiados. Então no Evangelho nós vemos algumas passagens em que eles não chegam lá e dizem assim, não, é sim, ele era cego de nascença. Ele foi curado por Jesus. Os pais e aqueles outros que eram as testemunhas disseram assim, ele era cego de nascença. Isso nós atestamos, isso nós assinamos embaixo, ele era cego de nascença. E aí os fariseus perguntam, e foi Jesus que o curou? Aí eles dizem, não sei, nós não estávamos lá para saber, pergunta para ele. Ele sabe quem o curou. Então eles perguntam e o cego diz, foi Jesus quem me curou. Como que ele curou? O cego narra que Jesus fez a lama, colocou nos olhos, pediu para que ele fosse lavar e na volta ele estava enxergando. Então os fariseus falaram assim, mas hoje é dia de sábado. Em dia de sábado nós não fazemos nada. Era uma das tradições dos judeus e é até hoje. Então os judeus agora estavam diante desse dilema. Se nós validarmos Jesus como enviado de Deus, ele está indo contra uma tradição nossa. Então nós temos que reavaliar as nossas tradições, nós temos que explicar as nossas tradições de uma outra forma, mas nós acreditamos que nossas tradições são de Deus. Então nós não podemos dizer que Jesus é de Deus porque ele foi contra uma tradição, porque ele curou no dia de sábado. E se nós dissermos que Jesus não é de Deus, como é que nós vamos explicar que ele faz um milagre desse tipo? Então aquele cego de nascença, apesar de ignorante, de pessoa do povo, de não ser um sábio das Sagradas Escrituras, ele chama a atenção dos fariseus. E ele diz assim, como se ele dissesse, nas minhas palavras, algo do tipo, gente, presta atenção, para de ser rígido, vocês estão tendo que escolher uma coisa. Vocês estão escolhendo e abrindo mão do que é óbvio. Como que uma pessoa que não é de Deus é capaz de fazer o que esse homem faz? Como que uma pessoa que não é de Deus é tão desapegado, é tão pronto e disponível para amar, ensina o perdão,
se conecta com Deus, porque Ele fala, eu e o Pai somos um. Então, é como se Ele falasse, vocês que se dizem da parte de Deus, não são capazes de fazer o que Ele faz. Então, qual era o convite desse cego para aqueles fariseus? Desengessa. Para de ser tão rígido. Vocês são rígidos e vocês se acreditam donos da verdade. Se vocês relaxarem um pouco e abrirem uma fresta para uma nova possibilidade, ao invés de determinarem que Jesus não é de Deus, talvez vocês tenham chance de aprender coisas novas, talvez vocês precisem rever alguns conceitos, mas precisa, a vida é assim, a vida muda. Não adianta a gente se apegar a alguma coisa e nunca mais querer abrir mão disso. Nós temos pontos de vista e a gente pode sim ampliar. Não é porque uma coisa foi boa uma vez que ela vai ser boa para sempre. Muitas vezes a gente acreditou no passado que uma coisa era boa para a gente e depois a gente percebeu que não era. Naquele momento fazia sentido, ótimo. Mas eu preciso ser flexível e aberto para mudança, para transformação. E os fariseus não foram. Os fariseus eram rígidos e eles eram os donos da verdade, eles tinham certeza. Então o que eles precisaram fazer? Matar Jesus, para comprovar que eles estavam certos. E eles fizeram isso. Certamente devem ter se arrependido, porque quem eram aqueles fariseus? Ninguém sabe. Agora Jesus ficou marcado na história. Ele dividiu a história antes de Jesus e depois de Jesus. Então, quanto a gente ganha querendo ser donos da verdade? Eu sei, é a minha opinião, eu tenho certeza. Quantas possibilidades nós estamos descartando? Quantos convites para conhecer Jesus na vida nós estamos abrindo mão para não sairmos daquela estrutura rígida que adotamos? É mais ou menos sobre isso que vamos refletir e continuaremos a refletir daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre o Evangelho de João, capítulo 9, aquele trecho que ficou conhecido como a cura do cego de nascença. E estamos apresentando esse dilema. Quer dizer, a cura foi menos importante em termos de aprendizado do que aconteceu por causa da cura. A cura foi um feito milagroso, mas ela desencadeou um dilema entre os rígidos fariseus, aqueles representantes das Sagradas Escrituras na época de Jesus. Porque Jesus fez uma cura, portanto, ele era um enviado de Deus, senão ele não seria capaz disso. Porém, Jesus fez uma cura no dia de sábado, e o dia de sábado era um dia sagrado em que não se poderia fazer nada para a religião judaica. Então, os fariseus, os judeus, estavam diante desse dilema. Se nós validarmos Jesus como um enviado de Deus, precisaremos rever nossos próprios dogmas, nossos conceitos. Enquanto que, se dissermos não, nossos conceitos são perfeitos, imutáveis e representam a verdade, então Jesus não pode ser um enviado de Deus. Eles estavam nesse dilema. E esse dilema é muito importante para ser olhado de frente. Por isso que eu costumo dizer
que a cura foi prodigiosa, mas o que ela gerou foi catastrófico. Foi divisor de águas, porque foi mais um tijolinho que os fariseus colocaram no muro que os separou de Jesus. E eles foram tão rígidos que eles acabaram promovendo a crucificação. E perderam a chance de aprender com esse que foi o maior homem que já pisou na terra. Esse que foi um pensador, psicólogo, professor, mentor, orientador, enfim, um ser único. E a proposta é que, menos importante ficarmos julgando os fariseus, porque afinal de contas não sabemos como foi difícil tomar aquela decisão, mas trazer isso para a nossa vida. Será que nós não vivemos dilemas desse tipo? Será que vez ou outra não nos defrontamos com situações, opiniões, livros, debates, palestras, pensadores que nos desafiam em nossos pontos de vista, em nossas verdades? Será que diante das nossas certezas, muitas vezes não somos confrontados, não encontramos opositores que nos oferecem um convite para reavaliar nosso ponto de vista? Então, aquele fariseu nos mostrou um caminho que é arquetípico, é ancestral, é mitológico no sentido de que se repete em nossas vidas. Todos nós, vez ou outra, nos deparamos com essa situação. Eu tenho certeza de uma coisa: estou confortável, porque eu sei disso, isso é assim, e eu afirmo, isso é assim. Aí algo surge, uma pessoa, um livro, uma opinião, algo que eu ouvi, alguma situação, e que me põe em confronto, desestabiliza a minha certeza, e eu penso, ué, e agora? Eu jurava que era assim, eu tinha certeza disso. E na minha frente está algo que se opõe, que confronta. E eu fico nesse dilema, o dilema do fariseu. E eu penso, e agora? Abro possibilidade de não estar tão certo assim? Permito considerar que talvez o meu ponto de vista não fosse tão assim firme, que talvez eu possa reformulá-lo? E aí sim, escuto o diferente, escuto o opositor, tento entender o que ele me pergunta, o que ele me apresenta e aceito algum tipo de mudança. Essa é uma possibilidade. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes ouvimos uma conversa, um diálogo, uma opinião diferente da nossa e aceitamos transformar o nosso ponto de vista agregando algo do outro? Quantas vezes nos desengessamos e nos tornamos mais maleáveis para que aquilo que o outro nos apresenta seja considerado? Deixa eu ver, eu tinha certeza, mas parece que você está me dizendo algo que faz sentido. Então deixa eu prestar atenção, me conta um pouco mais sobre sua opinião, para ver se de repente eu melhoro a minha, se eu amplio a minha, se eu mudo a minha, se eu abro mão da minha. Somos confortáveis nessa postura? É comum da nossa parte isso? Sairmos da nossa polaridade, caminhando um pouquinho mais para o meio para ouvir um pouco o ponto de vista do outro? Ou é mais comum da nossa parte sermos fariseus? Não quero saber o que você fala, você é do outro lado da história, você é um opositor, um inimigo, então o que você me traz não serve, não presta. Eu sou dono da verdade, não abro mão da minha opinião, da minha convicção, da minha crença. Sou rígido igual aquele fariseu da história narrada. Então abro mão da possibilidade de aprender com o outro. Inclusive posso aprender a ratificar o que eu penso, no sentido de que eu abri a possibilidade de pensar a partir do que o outro me trouxe, mas cheguei à conclusão que a minha opinião ainda é a que eu acredito. Ok,
mas eu estive aberto, eu fui flexível para ouvir o outro, eu permiti que o outro apresentasse para mim a opinião, eu não perdi a possibilidade de me transformar com a possibilidade, por exemplo, que o fariseu teve. Então nós temos a chance de nos transformar ou nos manter rígidos na nossa convicção e sermos um fariseu. Não abro mão do meu ponto de vista, eu sei, eu sou o dono da verdade. O meu lado é o certo, o outro está perdido. Quanto temos visto disso nos nossos dias atuais? Mas aí eu me lembrei de uma história. Essa história é real e todo mundo a conhece. Vou trazer alguns dados mais específicos. Ela aconteceu em 1928. O protagonista dessa história era um médico inglês oficial. Era um oficial que se envolveu com a guerra. E ele, Alexander Fleming, todo mundo conhece. Bom, ele voltou da Primeira Guerra Mundial, atendendo os feridos, com um sonho: pesquisar uma forma de reduzir o sofrimento dos soldados que tinham suas feridas infectadas, suas úlceras expostas, impondo dor e muitas vezes necessidade até de amputação e outras vezes levando até a morte. Muitas vezes a infecção levava à infecção generalizada e à morte do paciente. Então ele volta da Primeira Guerra com essa pretensão: eu queria muito descobrir algo que pudesse tratar as feridas abertas, a infecção, para que não tivesse amputação e muito menos morte. Então ele começa a se dedicar. Ele sabia que a bactéria que se instalava na carne e que ia criando essa infecção era a Staphylococcus aureus, a tal Staphylococcus que a gente fala tanto dela. Então ele sabia que esses abscessos davam ambiente para que a Staphylococcus, a bactéria, se reproduzisse e ela ia consumindo o organismo. Depois ela caía na corrente sanguínea, se instalava em outros órgãos e causava infecção generalizada e até a morte. Então ele começou a pesquisar a respeito disso. E aí lá no laboratório dele, um dia, muito cansado, ele não prestou atenção e ele cometeu um erro. Ele foi embora e deixou uma das culturas, né, das bactérias aberta, desprotegida. Conclusão, elas proliferaram, né, o oxigênio ali, e elas foram reproduzindo. Então elas ficaram desprotegidas. Quando ele volta, depois de alguns dias de descanso, ele volta e percebe o seu erro. Ele tinha estragado aquela amostra, ele errou. Ele tinha que ter protegido, né? Ele não protegeu. Mas aí ele percebeu que tinha uma outra cultura, mas agora não era de uma bactéria, era de um fungo. E esse fungo, ele é Penicillium. A gente sabe, a penicilina. Esse fungo Penicillium tinha brigado com a bactéria e tinha ganhado a briga. Então a amostra dele de bactéria, ao invés de ter crescido, ela cresceu num lugar, mas ela decresceu, ela sumiu, ela foi destruída, justamente no lugar onde o fungo avançou. Então ele descobriu como é que ele fazia para ganhar da bactéria Staphylococcus. Bastava ele criar um medicamento com base no fungo penicilino. Então a penicilina foi o primeiro antibiótico que é antibactericida. Ele matava a bactéria que causava essa infecção. Então veja só, o Fleming errou, não foi dono da verdade. Achou que sabia como fazer, mas ao errar possibilitou um novo aparecer, algo que ele nem imaginava que existia. E criou a penicilina e salvou a vida de milhões de pessoas desde então. Não foi fariseu, não achou que sabia tudo, porque quando ele chegou, ele se permitiu lidar com o erro. Errei, deixa eu observar esse erro.
Talvez nós que somos donos da verdade, quando chegássemos no laboratório, falássemos assim, errei, e a gente tivesse pressa em eliminar o erro, para que ninguém descubra, joga fora o erro. Elimina Jesus para ninguém saber que ele anda fazendo cura por aí. Assim eu continuo dono da minha verdade. Como é que eu vou explicar a minha verdade se tem alguém que eu digo que não é de Deus, fazendo curas em nome de Deus? Então eu preciso sumir com aquilo que eu não sei explicar. A gente tem feito muito isso. A gente tem eliminado aquilo que a gente não sabe explicar só para continuarmos donos da verdade. Faz sentido o que eu estou dizendo? A gente já pensou a respeito disso? Você já pensou que muitas vezes quando a gente se desarma e fala, ai, quer saber? Eu não sei nada e eu preciso aprender com o outro, quanto eu cresço, quanto que eu enriqueço. Você costuma ser dono da verdade ou você é flexível? Você tem um fariseu instalado em você que some com aquilo que está do contra? Ou você tem demanda interna para poder esperar um pouquinho e ouvir o que o outro tem a dizer? Pensa sobre isso e a gente já volta daqui a pouco. A Editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bom, nossa conversa de hoje, já estamos aqui na parte final, nós falamos sobre o dilema do fariseu, naquele trecho do Evangelho de João, capítulo 9, que trata do cego de nascença. Os fariseus nesse dilema, sou dono da verdade, então se eu sou dono da verdade, Jesus não pode ser de Deus, porque ele está operando uma cura em sábados e ele não poderia fazer. Se eu não sou dono da verdade, eu posso admitir que Jesus realmente é da parte de Deus, afinal de contas, ele tem demonstrado isso a olhos vistos. Eles não deram conta de abrir mão da sua verdade e preferiram então exterminar Jesus. Nós estamos falando do quanto tem risco quando somos rígidos num ponto de vista e tentamos, de uma forma muitas vezes com raiva, eliminar aquele que está contra, aquele que se opõe, aquele que é do outro lado da história. Falamos também na segunda parte a respeito do Fleming e da sua descoberta do antibiótico, da penicilina, justamente quando ele relaxou e percebeu que ele não era o dono da verdade. Porque a descoberta da penicilina aparece a partir de um erro dele. Então ele estava fazendo pesquisas numa linha, eu sei fazer pesquisas nessa linha, e a descoberta saiu a partir daquilo que ele não sabia. Então quando o Fleming fala, nossa, errei, nunca que eu imaginei, ele descobriu uma coisa que ele não imaginava, que ele não sabia. Olha que beleza. Mas se ele fosse rígido, se ele fosse um fariseu, ele nem ia querer olhar para o erro do laboratório. Ele ia descartar a amostra contaminada, porque ela aconteceu sem que ele soubesse. Não, eu sei tudo. Imagina que um erro meu, se eu errei, eu elimino. Quantas vezes a gente elimina aquilo que a gente erra, porque a gente tem medo de olhar para o erro e admitir que nós somos seres humanos, que nós somos frágeis, que a gente erra e que tudo bem errar. O fariseu não podia estar errado. Ele preferiu conduzir Jesus à crucificação para provar que ele estava certo. Onde ele chegou? O que ele provou? Os fariseus passaram. Ninguém sabe o nome daqueles fariseus. Jesus ficou até hoje e marcou a história. Então, a proposta da nossa conversa é essa. Quanto somos rígidos em nossas certezas,
eu sei, e já estudei isso. É como se eu falasse, sou o dono da verdade, não tem como eu aprender nada mais. Jura? Será que nunca tem nada mais a ser aprendido no nosso grau de evolução? Será que existe algum ser humano que não tem mais nada para ser aprendido? Olha que ignorância da nossa parte afirmar que a gente sabe tudo, que não tem nada que o outro, meu opositor, tenha para me ensinar. É sobre isso que estamos conversando. E eu trago agora, nessa última parte, um conceito que vem lá da filosofia de Aristóteles, das tragédias aristotélicas, né, dos dramas que eram contados com base nesse conceito. Aristóteles fala a respeito da jornada do herói, que é nossa. Todos nós fazemos uma jornada heróica pela vida, porque afinal de contas viver não é fácil, né? Todos nós temos um arquétipo de um herói instalado. E é justamente esse herói que tem sobrevivido nos dias atuais. E ele descreve a trajetória do herói da seguinte forma, em 3 fases. Na primeira fase, o herói sai então, né, para percorrer o seu caminho e se fortalecer, se desenvolver, se tornar herói. Então, na primeira fase do seu caminho, ele diz que inevitavelmente o herói vai cometer um erro de caráter. Ele vai pisar na bola em algum momento, porque ele não é perfeito. Ele deu a esse erro de percurso, promovido por um erro de caráter, quer dizer, eu devia ter feito isso, mas fiz aquilo, não prestei atenção, não me controlei, quando eu vi eu já tinha feito. Todo mundo erra. Ele deu esse nome dessa primeira fase, quando o erro acontece no nosso caminho, da nossa parte nós erramos, ele deu o nome de amártia. Esse amártia é justamente o erro que o herói comete porque ele não é perfeito. É aquilo que a gente não consegue evitar. Agora, o ponto, a chave é justamente no que eu faço a partir do meu erro. É ali que eu tomo duas possibilidades de estrada que podem me conduzir a ficar rígido na minha opinião e ser um fariseu, ou admitir o meu erro como Fleming fez e conseguir aprender com ele, conseguir construir coisas maravilhosas, porque eu admito que eu não sei tudo. Então, se eu percebo a amártia da minha vida e percebo, errei, o que eu faço a respeito? Jogo fora o erro, finjo que ele não existe, jogo no colo do outro, foi o outro que errou, afinal de contas eu não erro, e fico rígido como um fariseu, ou falo, errei. Aí se eu falo errei, se eu admito, eu enfrento o erro, então eu vou para a peripécia. O que é a peripécia que Aristóteles descreve? O lidar com esse problema. O que eu faço agora? Quais são minhas possibilidades, para quem eu corro, o que eu tenho de instrumento para poder consertar, como é que eu lido. Se vira, meu filho, vai lá e faz acontecer, arruma, modifica, inventa, dá jeito. Cresce, aprende, enfrenta. Então, vivendo essa peripécia que me faz aprender coisas novas, me desenvolver, me fortalecer, entender que eu dou conta, que eu posso, aí eu chego na última fase, que ele chama de catarse, que é justamente quando eu ponho para fora o que estava me atormentando e eu me purifico. Então o herói sai purificado da sua trajetória, ele consegue atingir essa catarse, essa liberação, essa transformação, essa purificação, justamente porque ele foi capaz de entender que ele tem um erro de caráter, ele vai cometer. Esse erro, a amártia, vai produzir uma peripécia, um pepino na nossa vida, um abacaxi para ser descascado, mas que se for enfrentado, se não for jogado para o colo do outro, se não for fingido que não é seu, porque afinal de contas eu não erro, eu tenho possibilidade de crescer e eu chego na catarse. Eu libero aquilo que estava me atormentando e eu me transformo, eu já sou outro no final do processo. Eu saio crescido, eu saio amadurecido, eu saio transformado. Então, isso é ser herói. O fariseu não quis ser herói.
O fariseu quis ser um sabe-tudo. O fariseu quis ser o dono da verdade. E onde ele chegou? Onde ele sempre esteve, no mesmo lugar. Ele não evoluiu, ele não aprendeu, ele não cresceu. Ele fechou as possibilidades, a porta que o convidava para essa trajetória heróica. Não ia ser fácil. Imagina um fariseu admitindo que ele já não sabia mais das coisas. Afinal de contas, esse homem deve ser de Deus, mas se ele é de Deus, ele está fazendo coisas que na minha concepção não cabem. E agora o que eu faço com isso? Ele tinha uma amártia nas suas mãos, quer dizer, eu não sei mais nada, ele teria que enfrentar uma peripécia, ele teria um problema, como é que ele ia fazer? Talvez ele ia ter que reformular alguns dogmas da sua tradição, da sua religião, não sei o que ele poderia fazer, ou ele poderia explicar de uma outra forma a atitude de Jesus. Ele tinha muitas possibilidades para não precisar abrir mão do convite que Jesus lhe trazia. Mas ele preferiu não enfrentar a peripécia. Ele preferiu não lidar com o problema. Ele preferiu se manter no mesmo lugar, rígido, e dizer: tudo que não está aqui não presta, joga fora, manda matar, some, exclui. E nós não estamos fazendo isso hoje. Na internet, nas redes sociais, a cultura do cancelamento, da lacração, a cultura da censura. Estamos fazendo isso uns com os outros. Não tem lado favorito, não. Todo mundo faz isso com todo mundo. A gente faz isso nas nossas redes familiares, muitas vezes. A pessoa me causa algum tipo de perturbação que me faz ir para um embate, para uma peripécia e que me pode produzir uma transformação. Eu não quero. Eu quero continuar onde eu estou. Eu sei, o outro está errado. Basta a gente conversar com duas pessoas que brigaram. Faz esse exercício. Conversa com a pessoa A e você vai ver que ela está coberta de razão. Ela sabe, ela está certa na briga. Quem está errado? O outro. Mas aí vai conversar com o outro e deixa ele te contar como foi a história. E você vai perceber que ele está coberto de razão, ele sabe, o errado era aquele primeiro. E a gente fica no meio sem saber. O que eu posso fazer para ajudar? Na verdade, bastaria que eles não fossem fariseus. Bastaria que os dois lados pensassem: puxa, e agora? Eu já não sei mais, eu estava achando que era assim, eu estava achando que era assim, mas não funcionou porque a gente brigou. O que a gente pode resolver? Escuta mais o outro lado, aprende com ele, valida um pouco, escuta mais esse outro lado, seja mais empático, pensa com a cabeça dele, vê se não tem algo que você possa fazer para ajudar. Descongela, tira esse gesso, permite que o outro te modifique, aceite a amártia, a peripécia, para alcançar a catarse, a purificação, a transformação. Eu deixo esse convite para que a gente lembre da rigidez do fariseu e para que a gente tenha menos pressa em tirar conclusões, em ser donos da verdade. Para que a gente lembre que de erros, eu admitir um erro, eu posso criar, por exemplo, a cura para uma bactéria, para uma infecção bacteriana, como fez o Fleming. Basta que eu não seja dono da verdade, que eu admita o meu erro e que eu aprenda com ele. Menos rigidez, mais flexibilidade. Fica esse convite.